Sou Carlos Alberto, o Pensador. Bem-vindo ao caminho. Por que o mundo parece cada vez mais instável, justamente quando tantas nações falam em construir um novo equilíbrio? Estamos testemunhando uma sucessão de conflitos independentes, ou esses conflitos são apenas a parte visível de uma transformação muito mais profunda? Em nosso encontro anterior, começamos a explorar um caminho diferente. Não tentamos prever o futuro, tentamos compreender o presente. Porque a geopolítica estoica parte de uma convicção simples: os eventos capturam nossa atenção, os processos revelam a realidade. Hoje, gostaria de convidá-lo a dar mais um passo. Ao observarmos as notícias mundiais, muitas vezes nos perguntamos: o que está acontecendo? No entanto, a geopolítica estoica levanta uma questão ainda mais importante: que processo torna tudo isso possível? A diferença pode parecer pequena, mas muda completamente a forma como vemos a história. Vivemos em uma era em que a informação circula a uma velocidade extraordinária. Uma crise rapidamente substitui outra. Alianças se desfazem, tensões aumentam, economias se transformam, mercados reagem, governos tomam decisões, e as manchetes capturam nossa atenção por alguns dias antes de desaparecerem. No entanto, por baixo dessa superfície, existe um movimento muito mais lento, mais silencioso e, provavelmente, muito mais importante. Compreender esse movimento constitui um dos maiores desafios intelectuais do nosso tempo, porque a história quase nunca muda de direção da noite para o dia. Grandes processos começam silenciosamente. Enquanto nossa atenção permanece focada nos eventos mais visíveis, as forças subjacentes continuam a remodelar a realidade. E quando finalmente percebemos a mudança, geralmente acreditamos que aconteceu repentinamente. Na realidade, já vinha acontecendo há muito tempo. Simplesmente ainda não tínhamos aprendido a observá-la. Aqui está uma imagem que pode nos ajudar. Imagine o jogo de xadrez. Enquanto todos concordarem com as mesmas regras, o jogo pode ser intenso. Cada jogador desenvolve sua estratégia. Cada movimento altera o equilíbrio. Mas o tabuleiro permanece estável porque as regras ainda são compartilhadas. Agora imagine algo diferente. Novos jogadores aparecem no meio do jogo. Algumas peças começam a adquirir uma importância inesperada. Outras deixam de ocupar a posição dominante que mantiveram por décadas. Novas tecnologias modificam as possibilidades do jogo. Novos interesses começam a surgir. E, ao mesmo tempo, alguns participantes começam a se perguntar se as regras que governavam aquele jogo ainda refletem a realidade atual. Nesse momento, a discussão não é mais apenas sobre quem joga melhor. Algo muito mais profundo começa a ser discutido. Ainda estamos jogando o mesmo jogo? Essa pergunta é extraordinariamente útil para entendermos o momento histórico que estamos vivendo. Porque os conflitos, muitas vezes, não representam a origem de grandes transformações. Frequentemente, são apenas o sintoma visível de que as estruturas existentes começam a perder a capacidade de responder a uma realidade que já está em transformação. E aqui emerge um dos princípios fundamentais da geopolítica estoica. Não devemos confundir o sintoma com a causa. Os conflitos são impactantes. Os processos explicam. Quando observamos apenas o conflito, compreendemos muito pouco. Quando descobrimos o processo que o origina, a realidade começa a adquirir um significado completamente diferente. A história confirma essa ideia repetidas vezes.
Grandes transformações políticas, econômicas e sociais raramente surgiram de um único evento. Foram o resultado de processos que amadureceram lentamente. A princípio, quase ninguém os notou. Depois, começaram a se tornar visíveis e, finalmente, alteraram o curso da história. Talvez seja por isso que os grandes pensadores nunca observaram apenas os fatos. Eles buscaram compreender as forças que atuavam por trás deles. E é precisamente esse método que propomos explorar juntos. Porque compreender os processos não significa prever o futuro. Significa prepararmos-nos melhor para ele. Compreender esses processos leva-nos naturalmente a um dos conceitos centrais da geopolítica estoica: realinhamento virtuoso. Definimos geopolítica como o processo pelo qual uma sociedade, uma instituição ou um sistema internacional adapta suas regras, mecanismos e estratégias a uma realidade em constante mudança, preservando seus princípios fundamentais e buscando resolver conflitos antes que levem a uma ruptura. Observe atentamente esta definição. Ela não propõe destruir o passado, nem propõe preservar tudo simplesmente porque sempre foi assim. Propõe algo muito mais complexo: preservar o que o tempo provou ser valioso e adaptar o que a experiência demonstra que precisa evoluir. Porque a experiência também ensina, e as grandes ideias permanecem vivas justamente quando são capazes de dialogar com a realidade de cada época. Essa reflexão não se aplica apenas à geopolítica. Pode ser aplicada também a instituições, organizações e até mesmo às nossas próprias vidas. As pessoas também precisam se realinhar, não mudando seus princípios a cada vez que surgem dificuldades, mas revisando suas estratégias quando a realidade mostra que elas não produzem mais os resultados esperados. Aqui reside um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo. O estoico é frequentemente retratado como resignado, distante ou indiferente. No entanto, a história nos mostra exatamente o oposto. Marco Aurélio governou um dos impérios mais complexos da antiguidade. Sêneca participou ativamente da vida pública. Epicteto dedicou sua vida a moldar indivíduos livres. Nenhum deles foi um mero espectador de seu tempo. Eles eram homens profundamente engajados com a realidade em que viviam. O verdadeiro estoico não age menos, ele age melhor. Ele não reprime suas emoções, ele aprende a compreendê-las. Ele não tenta sufocar seus impulsos, ele aprende a direcioná-los. Ele não foge da realidade, ele a observa serenamente para decidir com prudência. Talvez este seja um dos ensinamentos mais relevantes do estoicismo hoje. Serenidade nunca significou passividade, sempre significou clareza, agir corretamente quando as circunstâncias o exigem. Aplicado à geopolítica, esse princípio assume enorme importância. Nenhum país pode controlar todos os eventos internacionais, mas todos podem decidir como reagir a eles. Podem fortalecer suas instituições, podem desenvolver maior capacidade de adaptação, podem investir em educação, podem criar previsibilidade, podem agir com prudência quando outros reagem impulsivamente, porque a prudência nunca foi sinal de fraqueza, sempre foi uma forma superior de força. Neste ponto, talvez valha a pena reformular nossa pergunta novamente. Em vez de simplesmente perguntar quem vencerá o próximo conflito, talvez devêssemos nos perguntar: que transformação silenciosa está tentando emergir por meio desse conflito? Porque os conflitos frequentemente ocupam as manchetes da história, mas são os processos que, em última análise, a escrevem. E quando aprendemos a distinguir uma da outra,
deixamos de reagir apenas às notícias do dia e começamos a compreender o profundo movimento das civilizações. Esse é precisamente o propósito da geopolítica estoica. Ela não busca prever o futuro, nem busca impor uma forma de pensar. Ela propõe um método. Observe, compreenda, compare, aprenda e haja com maior sabedoria. Porque somente aqueles que compreendem os processos podem se preparar com serenidade para as mudanças que inevitavelmente virão. E talvez esse seja um dos maiores desafios intelectuais do nosso tempo. Não descobrir quem vencerá nos próximos conflitos, mas compreender quais princípios devem ser preservados para que o novo equilíbrio internacional não repita os erros do passado. Porque as grandes transformações da história nunca começam com uma manchete. Elas começam silenciosamente, como o pêndulo inicia um novo movimento quase imperceptível. E somente muito mais tarde percebemos que o mundo já havia começado a mudar. Chegamos ao fim desta primeira etapa. Hoje, não estamos tentando prever o futuro. Estamos tentando compreender o presente, porque somente aqueles que compreendem os processos podem reconhecer oportunidades antes que elas se tornem óbvias para todos. No próximo capítulo, começaremos a observar como essas mudanças deixam de ser meros eventos isolados e se transformam em um novo tabuleiro de xadrez geopolítico, onde cada movimento altera o equilíbrio do sistema internacional. Enquanto isso, lembre-se de algo que é essencial para nós. A geopolítica estoica não pretende dizer o que você deve pensar. Ela pretende oferecer uma bússola para que você compreenda melhor o mundo e escolha seu próprio caminho com mais liberdade. Eu sou o Carlos Alberto, o Pensador. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. Se você achou esta análise útil, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe seu feedback nos comentários. Sua participação nos ajuda a continuar construindo esta comunidade de pessoas que acreditam que pensar bem leva a uma vida melhor. Até a próxima, porque o mundo continuará mudando e nós continuaremos aprendendo a compreendê-lo.